Olá família, graça e paz, tudo bem? Dando seguimento ao nosso plano de leitura e hoje então estamos em Êxodo capítulo 10, 11 e 12 e eu quero ler com você uma porção do capítulo 12 que inicia lá no versículo 1 até o 14 e diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Aleluia, irmãos. Então, nós lemos até aqui, ou melhor, as últimas 2 porções, nós vimos sobre as pragas, né? Você viu ali que iniciou esse processo de libertação do povo de Israel. Deus então começa a usar Moisés, Arão, para que o povo de Israel seja liberto. E aqui, né, é o evento onde de fato acontece essa libertação. A última praga, a 10ª praga, a praga dos primogênitos, ela iria acontecer. Então viria o anjo da morte sobre todo o Egito, e todos os primogênitos vão morrer. Mas Deus dá o escape ao seu povo. Por quê? Porque Deus quer libertar o seu povo. E aí agora, então, Deus mostra a maneira que o povo será livre. Ele será salvo, obviamente, da morte, que o anjo da morte ia passar, e ele é livre agora do Egito. Você já ouviu falar sobre isso? O Egito, ele aponta para o mundo. Então, essa libertação que acontece aqui é a libertação que aconteceu comigo e com você. Nós fomos também libertos, nós fomos livres da morte e fomos libertos agora do mundo. E por que nós fomos libertos? Nós fomos libertos por causa do sacrifício de Cristo. E como que o povo de Israel foi liberto lá? Por causa do sacrifício de Cristo. Esse cordeiro aqui, irmãos, ele aponta para Cristo. Você viu os detalhes aqui, né? Primeiro diz que esse cordeiro, ele tem que ser sem defeito. Jesus é o cordeiro sem defeito. Diz que ele tem que ser macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Aí olha só o que diz. Diz que esse cordeiro também, ele tem que ser morto no crepúsculo da tarde. Se você olhar no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, você vai ver que Jesus foi crucificado quando? No crepúsculo da tarde. Então, isso aqui que é poderoso na palavra de Deus, irmãos. Todas as coisas apontam para Jesus. Todas as coisas apontam para a graça de Deus. Só que a orientação de Deus não termina aí. Era o seguinte: precisa de matar esse cordeiro, o sangue dele vai aqui para uma bacia, e esse sangue depois é passado uma parte dele nos umbrais da porta e na verga da porta em cima. E aí agora o anjo da morte, quando ele passa por cima do Egito, ele vai ver a casa que está marcada com sangue, o primogênito não vai morrer. Não haverá morte naquela casa. Essa é a primeira parte. A segunda parte agora é tinha que fazer o quê? Pegar o restante desse cordeiro, assar essa carne no fogo, e aqui o fogo aponta a cruz, ok? A crucificação. Tinha que assar no fogo e comer dele. Só que aí nós vamos aqui entender a dificuldade que muitos irmãos têm hoje.
Irmãos, a vida cristã ela é pela fé. Fé naquilo que Cristo fez, naquilo que Deus fez em Cristo. Então aqui esse sangue, ele aponta para o perdão de pecado. A carne do cordeiro aponta para a vida de Deus. Só que eu vejo que muitas pessoas, elas até creem, em alguma maneira, de algum jeito, que elas são filhos, que elas são amados, elas creem na crucificação, elas creem na morte de Jesus, mas elas não conseguem desfrutar do cordeiro, ou seja, não conseguem desfrutar da vida de Deus. Talvez isso acontece, né? Por quê? Porque não há uma convicção e uma certeza de perdão de pecado. Não há uma convicção e uma certeza que o sangue já foi passado nos umbrais da porta, que não tem condenação sobre a sua vida. Quando você não tem essa certeza, quando você não tem essa convicção, isso é uma experiência do Espírito dentro de você, você não consegue desfrutar do Cordeiro dentro de casa. Porque é sempre uma insegurança. Imagine um casamento. Como que vai ter desfrute num casamento se sempre há dúvida se é amado? Se sempre há dúvida se aquela pessoa mesmo é a que Deus tem para a sua vida. Entende? Não existe um relacionamento de desfrute onde um dos fundamentos é a dúvida, é a incerteza. E aqui, né, lá no Egito, vamos pensar que uma família está lá, passou o sangue nos umbrais, e está lá assando o cordeiro, está tendo os preparativos para comer. E naquela casa existem 3, 4 primogênitos, o pai, a mãe e o outro primogênito, e ainda tem o vizinho primogênito junto. E aí eles estão ali. E aí daqui a pouco alguém pergunta, mas será que vai dar certo isso? Será que esse negócio de sangue na porta vai dar certo? Será que nós passamos sangue direito? E eu começo a falar, meu Deus, eu acho que faltou passar um pouquinho, mas está quase na hora do anjo estar vindo, eu acho que ele já deu a partida. E meu Deus do céu, e aí eles não conseguem desfrutar da mesa, desfrutar do cordeiro dentro, por quê? Porque eles têm dúvida daquilo que aconteceu lá fora. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Um sacrifício só é suficiente. E se você de fato crê em Cristo, você pode ficar seguro e descansado. Não há condenação para você. E agora você pode desfrutar do Cordeiro de Deus que é Cristo Jesus. Você pode desfrutar da vida de Deus. E você não temos que preocupar com sangue mais na porta. Já aconteceu, já está pronto, você já está perdoado. Agora eu e você devemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, que é a vida dele, para eu e você, como igreja, como famílias, como casal, desfrutar dessa graça sobre nós. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.